a primeira coisa que o pessoal tem muita dúvida em relação ao cálculo do QT, né? O cálculo do QT, qualquer derivação que você pegar, o ideal é que você sempre consiga pegar o início do QRS muito bem delimitado e o final da onda T muito bem delimitado. Isso, às vezes, a onda T, ela não tem um final tão bem determinado. Muitas vezes, ela é uma onda em que você tem... Resolveram latir aqui agora. Só um minuto, pessoal. Bom, e aqui, ó, quando você tem uma derivação que não tem um final de onda T muito bem determinado, vamos supor, deixa eu dar outro exemplo aqui. A onda T faz isso, ó, aí fica mais difícil. Então, a recomendação dos autores é sempre traçar uma linha no final, na descendente da onda T, e aí sim, a hora que tiver que essa linha encontrar a linha vertical que você traçou, aqui sim seria o ponto em que você vai fazer a medida para contar os quadradinhos, e aí você vai ter lá um valor, você pode contar os quadradinhos e multiplicar isso por 40 milissegundos. Vou pegar um mais grosso aqui, fica melhor. Então, vamos supor que você tinha lá 10, você contou 10 quadradinhos, vezes 0,4 segundos, ou vezes 40 milissegundos, você vai ter o QT calculado, mas não é o QT corrigido. Esse valor é o valor que você vai jogar na fórmula e, baseado na frequência cardíaca, é que você vai ter o QT corrigido, certo? Por quê? Porque se a frequência for 60 batimentos, ok, é a única situação que você não tem que corrigir, porque o QT corrigido já é esse. Por quê? Porque quando você tem 60, você tem, como a fórmula do Basé é QT dividido pela raiz quadrada do RR, quando você tem 60 batimentos, isso aqui dá 1000. E aí a raiz quadrada de 1000 aqui não vai interferir no cálculo do QT corrigido. Ok? Desculpa, dá 1000, não dá 1, né? Porque, na verdade, aqui é em segundos e não em milissegundos. Então, se der 1000 milissegundos de RR, que é justamente a frequência de 60, se der 1000, você vai jogar 1, que é 1 segundo. E 1 segundo aqui embaixo vai fazer com que a fórmula do QT seja, o resultado seja exatamente o valor que você colocou no QT. Ok? Então, quando dá 60, não tem que corrigir. Mas se der, por exemplo, 70, 80, 90, aí você tem que corrigir pela frequência. E aí você joga em qualquer uma das fórmulas que você tem na internet ou em qualquer outro lugar. Eu vou mostrar para vocês lá no eCard. Ok? O eCard, inclusive, usa a fórmula de Basé. Alguém tem alguma dúvida em relação ao QT, Andressa? Não, doutora, a Vicky que acabou de perguntar se ela sempre pode usar essa fórmula, em todos os casos. A Basé, que é a mais comum, ela é uma fórmula mais para frequências baixas. Então, o Basé a gente usa quando tem em torno de 80, 100 batimentos. Acima de 100, ela já perde especificidade. Então, o ideal é você utilizar ou a Rodrigues, que é uma outra fórmula, ou tem um estudo mais robusto agora. Ninguém estuda muito essas coisas, tá? A Eletra é uma coisa que, diferente de outras coisas do coração, ninguém estuda muito. Mas tem um estudo que saiu agora, recentemente, antes do Covid, que falava que a Frederícia é uma outra que vocês têm também nesses aplicativos e também na internet,
que ela é mais sensível, desculpa, ela é mais específica do que a Rodgers em frequências mais altas. Mas, assim, via de regra, a gente utiliza qualquer uma delas. A base é o que a gente mais utiliza porque ela é muito sensível. Então, geralmente, ela costuma dar valores de QT corrigido mais altos. Então, você detecta alterações de QT mais rápido com ela. O que não se traduz em alteração, por exemplo, de risco de mortalidade, essas coisas a longo prazo. Mas para fazer a identificação do QT longo ali na prática, né, principalmente agora no COVID, que a gente tem que sempre buscar acima de 460, 470, a gente tem que abrir o olho, a base ela resolve tudo, ela tranquilamente resolve nesse caso. Mais alguma dúvida? Sem dúvidas, doutor. Pode falar. Sem dúvidas. Sem dúvidas, tá bom. Vamos passar então para a próxima questão que muita gente perguntou antes do aulão, que era a velocidade de 25 milímetros por segundo e o cálculo da frequência, né? Pessoal, ninguém ensina isso nos cursos de ECG, mas tudo deriva da mesma fórmula de 3, né? Como vocês viram na aula lá de cálculo da frequência cardíaca. Sempre você vai ter, tudo deriva da mesma fórmula de 3, tá? Da mesma regra de 3, desculpa. Né? A regra de 3, ela é baseada na velocidade do elétron. Então, quando você tem lá os quadradinhos, o papel milimetrado, geralmente no cantinho do elétron vai estar assim, ó, vai estar escrito lá, 25 milímetros por segundo. E isso você consegue até programar também, né, no seu aparelho de elétron, vai ter um jeito lá, essa é a velocidade que a gente costuma utilizar para fazer a gravação. Alguns lugares, até para pesquisa, eles podem gravar o elétron em 12,5 e também podem gravar em 50. Então, só fiquem de olho se o elétron que vocês estão fazendo a aquisição ele está em 25, ou se o elétron que vocês estão interpretando está em 25, porque isso muda completamente o cálculo da frequência cardíaca. E é justamente essa fórmula que a gente coloca na regra de 3. Então, 25 milímetros, né, a gente corresponderia se fosse um segundo de gravação, ok? Só que a gente precisa de batimentos por minuto. Então, como é minuto, eu boto 60 segundos aqui, certo? E aí, basta eu medir o intervalo entre duas ondas R's de qualquer derivação, eu vou contar quanto eu tenho aqui, e aí eu conto quantos quadradinhos e faço aqui no X. Coloco quantos quadradinhos tem aqui no X, certo? Então, sempre, pessoal, sempre a frequência cardíaca vai ser 60 vezes 25, que é 1.500, dividido pela quantidade de quadradinhos que você contou. Então, se você contou 10 quadradinhos, a frequência é 150. Se você contou 15 quadradinhos, a frequência é 100. Qualquer coisa que você fizer dividindo 1.500 por X, você tem a frequência cardíaca. Precisa decorar isso? Não, isso é uma regra de 3. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Até então, sem dúvidas. Beleza. Outra dúvida que muita gente teve também foi em relação a artefatos. Isso nós vamos falar também agora no ECARD, mas só para aproveitar o flipchart aqui. Em relação aos artefatos, pessoal, a linha de base do elétron, quanto mais suja, mais é porque você tem interferências elétricas acontecendo. Ou o paciente está tremendo, ou você tem uma sala que está mal isolada eletricamente, não tem fio terra, não tem o aparelho não tá ligado na tomada que tem o terra, que tem aquele terceiro pino. Alguma coisa está acontecendo para você ter interferência. O que você precisa é diferenciar se é uma interferência que impede a avaliação ou se é uma interferência que dá para levar. Se ela impedir,
não tem que laudar esse eletro, você tem que pedir para repetir. Se for uma interferência que não impede, que não te atrapalha, o máximo que você vai fazer é colocar no laudo presença de artefatos. Simples. Mas, geralmente, pessoal, 50% dos elétrons tem alguma alteração de artefato. A maioria deles dá para laudar tranquilamente, sem preocupação com o artefato. Mas é que vocês estão começando, então isso também acaba prejudicando vocês no começo, mas não é um problema grave no dia a dia para nós, tá? E uma coisa antes de... Oi, pode falar. Não, pode continuar. Tá. E uma coisa antes da gente começar no ECARD é assim, ó, antes de você olhar para um eletro e sair fazendo o raquete, faça primeiro uma avaliação da qualidade do eletro. Então, comece a falar mal antes de falar bem. Então, se tiver muito artefato, você já descarta. Se tiver muita derivação que não tem gravação, se tiver linha isoelétrica nas derivações, já descarta, manda fazer de novo, tá bom? E depois que você falou mal, se passou por essa fase e você ainda acha que vale a pena continuar e dá para laudar, aí sim que você vai fazer o raquete. Isso é muito importante, muita gente esquece. Às vezes eu recebo eletro no WhatsApp, recebo eletro, enfim, de alunos, e está péssima a qualidade. Então, às vezes, a gente vai tentar fazer alguma argumentação, mas está tão ruim a interpretação. É igual raio-x, né? Às vezes o raio-x está muito penetrado, está infiltrado, né? Alguma coisa assim. Aí você não consegue fazer essa avaliação de forma correta. Com o eletro é a mesma coisa. Beleza? Bom, eram essas as questões que eu tinha. Como é que está aí em relação às perguntas, Andressa? Alguém tem algum questionamento que a gente possa usar o flipchart para elucidar? Tem sim, temos 3 perguntas. A primeira Vamos lá. preciso saber a altura da onda Q ou tanto faz? A baixa amplitude, né? Muitos alunos preocupam em relação à baixa amplitude do QRS. Então, pro plano frontal, vocês sabem o que é plano frontal, certo? Pro plano frontal, admite-se que para falar de baixa amplitude, você tem que todas as derivações terem menos do que 0,5 milímetros. Desculpa, menos do que 5 milímetros. 0,5 não. 0,5 milímetros. Menos que 5 milímetros. Tá? Deixa eu colocar aqui de novo. 5 milímetros. Para o plano horizontal, nenhuma das derivações, das 6 derivações do plano horizontal, nenhuma pode ter mais do que 10 milímetros de altura. Ok? Então, é importante a gente olhar a amplitude e somar. Então, nesse caso aqui, como você tem positivo e negativo, você vai ter uma amplitude aqui e outra aqui, certo? Você vai contar, vamos supor, 7 milímetros para cá e mais 3 para cá. Se essa soma ela tiver mais do que 10, o paciente não tem baixa amplitude. Se ela não atingir 10, de V1 até V6, você não ter 10 em nenhuma delas, é baixa amplitude. Ok? Para o plano frontal, a mesma coisa. Se em nenhuma das derivações você tenha mais do que 5 milímetros, esse eletro é de baixa amplitude. Agora, o contrário, para pensar em altas amplitudes, aí entra no conceito dos índices para sobrecarga ventricular. Os índices de sobrecarga ventricular, eles levam em consideração a amplitude do QRS. Mas não é tema para essa aula, é o tema para o módulo 2 na aula de sobrecarga ventricular. Certo. A mesma pessoa me perguntou se é normal essa baixa amplitude ou depende do paciente. Então, a gente vai deixar para depois? A baixa amplitude é uma variante do normal, dá para laudar, basta você botar a observação de baixa amplitude, e é uma variante do normal. Geralmente não representa problema do coração do paciente, mas pode também ser algum problema. Por exemplo, pacientes com tamponamento, pacientes com alguma alteração do pulmão, que possa estar dificultando a condução do impulso elétrico, né, pela caixa torácica para a gravação no eletro.
várias alterações podem gerar hipotireoidismo, enfim, tem várias outras coisas que podem gerar baixa voltagem. Mas pode ser só uma variação do normal pelo padrão, pelo biotipo do tórax do paciente, enfim. Pacientes com DPOC, enfisema, enfim, essas coisas também podem gerar baixa amplitude, não sendo doença, ok? Não sendo, vamos dizer, um problema elétrico, né? Tá bom? Certo. A segunda pergunta, sobre o segmento ST. É muito importante a gente saber a duração dele ou devemos nos preocupar mais em relação a supra ou infra? Não, o ST não tem uma duração específica, até porque ele começa já, o final dele é muito difícil de interpretar. Então, você tem vários tipos de onda T, né? Você pode ter ondas T de várias morfologias. O ST, ele tem um início bem demarcado, que é no final do QRS, mas ele não tem um final bem demarcado, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Geralmente, a onda T de tatu, ela é uma onda que começa lenta. Então, você tem aqui o QRS e você tem uma onda T, tá vendo? Que começa, ela já começou aqui, mas ela é praticamente imperceptível. Então, não dá para dizer uma duração do segmento ST para você medir e falar, não, esse segmento ST está curto ou está longo, não existe um padrão para isso, uma determinação para isso. Por quê? Porque geralmente a T, ela já bem inicialmente, aqui na fase ascendente, ela é bem lenta, e é isso que acontece, tá bom, pessoal? Então, não tem que preocupar em relação a isso na medida de duração do ST, não. Só mesmo se está suprado ou se está infrado. Certo. Em relação ao que o senhor tinha passado anteriormente, do tremor do paciente, dos artefatos, teve um aluno que perguntou, em alguns eletros, esse tremor lembra alterações patológicas. Como eu sei que é artefato ou se há alguma alteração, tipo fibrilação atrial, fica esse tremorzinho? Tive essa dificuldade. A fibrilação atrial, boa pergunta, porque tem alguns pacientes, principalmente que têm fibrilação atrial por muitos anos, né? Aqui vocês enxergam, Andressa, enxergam, né? Sim. Então, tem paciente que tem fibrilação atrial, que é uma fibrilação atrial já fina, porque o átrio dele já é tão fibrosado, já tem tanto curto-circuito, digamos assim, que você não vê nada a não ser um tremor na linha de base. Realmente isso pode confundir. Por isso essa questão é importante para quem está começando. Qual que é a diferença para o ritmo sinusal? Você tem que olhar em todas as derivações para ver se não tem onda P. A diferença só vai ser exatamente se você identificar em alguma das derivações, nitidamente, uma onda P no meio desse tremor todo, né? Então, vamos supor, você tem todo esse tremor de linha de base, mas aí você tem uma onda que fez isso, ó, né? Então não é fibrilação atrial, isso é um ritmo sinusal, né, com um tremorzinho. Esse aqui, então, é uma FA, né? Esquece isso aqui. Não tem onda P. E esse é um tremor de linha de base, porque apesar do tremor, apesar de parecer FA, você tem nitidamente uma onda P. Muitas vezes ela não aparece em todas as derivações, por isso que você tem que olhar para os 12 olhos que você tem lá, para procurar efetivamente a onda P. Doutor, não deu para ver muito bem o de baixo. Ah, não deu para ver? Não. Então, mas é a mesma coisa, só que assim, ó, vamos supor, é aquele mesmo traçado. Deixa eu colocar em preto aqui. É o mesmo traçado, só que, olha, obedecendo o tremor, ele fez uma onda P. Então, você tem que achar, em algum lugar desse tremelique todo, uma onda P. Você identificou a onda P, não é fibrilação atrial, certo? Agora, se você olhou para as duas derivações e nenhuma delas tem P, aí provavelmente é fibrilação atrial. O que vai matar a charada? A irregularidade dos complexos RR. Certo? Porque vocês lembram que a fibrilação atrial, ela é uma arritmia irregularmente irregular. Tá? Então, nenhum RR vai estar igual ao outro. E isso
é justamente o que classifica esse paciente em fibrilação atrial. Ok? Ok, pessoal? Ok. E outra coisa em relação aos artefatos é o Parkinson, né? O paciente com Parkinson. Esse também, o paciente com Parkinson também é um desafio para nós, porque ele treme muito, né? E às vezes é um tremor incontrolável. Não tem como você pedir para o paciente parar de tremer, porque você vai gravar o traçado com o paciente tremendo. Quando você sabe que o paciente tem Parkinson, é fácil. O problema é quando você recebe um eletro em que você não tem certeza do que está acontecendo. Então, você tem um eletrodo tremido. Então, a ideia é sempre tentar identificar ondas P positivas, né, em D1 e AVF, onde ela deveria estar. Se você não achou a onda P, né, e você tem irregularidade do traçado, pode ser uma FA. Se está regular, vale a pena você pedir para repetir, informando se o paciente tem Parkinson ou não. Pode acontecer. A gente manda de volta para a unidade que solicitou o exame, perguntando se o paciente tem Parkinson. No modo presencial fica fácil, porque você está vendo o paciente, né, com Parkinson tremendo lá na hora de realizar o exame. Tá bom? Mais algum? Tem mais uma dúvida aqui, eu não sei se já foi esclarecida. Em alguns Tá. elétrons, algumas derivações aparecem desalinhadas. Por que isso acontece? Nós vamos falar no eCardio, eu vou falar isso no eCardio, mas é porque justamente por problema de gravação. O paciente se mexeu, o eletrodo não está bem posicionado, a gente vai falar daqui a pouco.